Bom, boa noite. A gente está aí começando, né, o nosso quarto dia na Semana da Psicologia da Newton, e é um prazer muito grande para mim estar recebendo o Humberto aqui, né, e estou revendo também alguns alunos aí, né. Humberto, eu fiz um textinho para você, Uhum. para eu não viajar demais. Vai lá. Bom, você parece não apreciar muito as cerimônias, e menos ainda aquelas que te rendem elogios. Mas preciso dizer aqui, eu até coloquei uma beca para te receber. Poxa. Isso é raro. Hum, Olha, Humberto, você é daquelas pessoas que ensinam pela história de vida, pela teoria e pela convivência. Vou falar aqui da convivência e você fala pelas outras, daqui para frente. Você é um craque ao nos ensinar os riscos da vaidade, sem precisar dizer isso. Você é um leão diante de qualquer violência que testemunhe, marcando posição aguerridamente e, ao mesmo tempo, tem uma impressionante calma na escuta, um jeito de acenar a cabeça sorrindo quando falamos qualquer bobagem grande, que faz de todos os momentos possibilidade de aprendizagem, embora talvez nem saiba disso. Se sabe, não se preocupe em ser pedagógico, é a sua vida. Adoro lembrar das nossas caronas, das nossas prosas nas caronas intermináveis, van clandestina, busão, das rodas de violão, os saraus. Rio sozinho, lembrando da história do dia que esqueceu a mochila no busão e saiu correndo pela Savassi às 11 da noite. Tinha um monte de provas na mochila. Das suas incursões em bairros proibidos de Cuba para comprar charutos, mas especialmente me comovo com a volta às pressas do Uruguai, onde acabara de chegar com a família para uma audiência com o ministro sobre o ato médico, o ministro da Saúde, e que foi importantíssima como mais um capítulo da sua participação política na construção do lugar que a psicologia ocupa hoje no Brasil. E é sobre essas histórias que constrói e construíram a tantas mãos o lugar social da psicologia que eu, minhas colegas professoras, que se não estão aí vão entrar, alunas e alunos da Newton e de outros tantos lugares, teremos a oportunidade de conversar hoje. É um prazer danado estar te recebendo, agradeço muito por ter aceito o convite e vamos nessa. que beleza, que recepção maravilhosa. Obrigado pelas palavras. Vinda de você, toca direto, porque você é um grande camarada. A gente sempre foi muito próximo, né, no tempo que a gente conviveu, e é uma pessoa que eu admiro muito também. Então, muito obrigado pelas suas palavras e espero poder estar aqui nesse momento trazendo um pouco da proposta que a gente combinou, fazer um pouco esse movimento que você fala de mim nele e que eu me identifico mesmo em muitas coisas que você diz. Assim, eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, e foi muito importante para a minha vida pessoal também, que a gente tem que estar sempre olhando em volta. O coletivo diz para a gente o tempo todo, né, do lugar que a gente pode buscar melhor. Então, quando você fala da vaidade, do narcisismo, são coisas que estão presentes na nossa vida, mas na vida do ser humano, mas a gente aprende, né, ao longo da caminhada, da história, que o coletivo, a gente está junto com as pessoas, e nessa posição de poder encontrar o outro e não estar num lugar achando que está num lugar privilegiado em relação ao outro, acho que esse é o que eu aprendi, eu acho que é o que eu procuro também defender, não só como profissional, mas como pessoa. Então, acho que é a importância dos coletivos que eu queria destacar, e as amizades, os laços, acho que isso tudo é muito importante na formação, na prática da psicologia e nas relações, na vida e tal. Então, obrigado mais uma vez pelas palavras, assim, fico bastante tocado e lisonjeado com essa vinda de você. Bom, então, a gente fez uma proposta de trazer para essa conversa, que não prefiro também dizer que não é uma aula,
é uma conversa, pensar a construção do lugar social da psicologia no Brasil, e a gente tomar como referência a história, né? A história do nosso país e a história da nossa profissão andando juntos, né? E eu vou tentar aqui, na minha conversa, vou buscar, não tentar, mas vou buscar demonstrar como é que essas histórias andam juntas e como elas, como são importantes, os momentos em que a gente, as profissões de um modo geral, e no caso a nossa, não estar fora, ficar atenta à realidade, né, no qual a gente vai pensar o mundo, pensar as pessoas, pensar o nosso trabalho, né? Eu, antes de começar a falar, eu queria dizer que, como não é uma aula formal, eu não vou trabalhar com slides, não vou trazer pedaços de citações, mas eu quero deixar 4 indicações bibliográficas para que as pessoas que quiserem, né, detalhadamente pensar, estudar, olhar para a história da psicologia no Brasil, tem essas referências. São referências que eu conheço, que eu gosto delas e indico para vocês. Então, a primeira dela é a História da Psicologia no Brasil, da psicóloga, professora, pesquisadora Michizuko Antunes, professora da PUC de São Paulo, uma pessoa sensível, conheço, admiro muito. Então, o livro da Michizuko, a história da psicologia no Brasil, primeiro. Segunda indicação é também história da psicologia, rumos e percursos, também da psicóloga, professora, pesquisadora Ana Jacó, da Universidade, se não me engano, Federal do Rio ou Estadual do Rio, agora eu não sei precisar aqui qual das duas, mas esse livro escrito aí em coautoria com Arthur Ferreira e Francisco Portugal. Então, História da Psicologia, Rumos e Percursos, tem muito do que eu vou falar aqui escrito de uma maneira bastante rica e detalhada. A terceira indicação é um livro de uma pessoa que eu pude, foi vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, quando eu fui presidente do Conselho Regional de Minas, que é a Lúcia Helena Garcia Bernardes. O livro chama Subjetividade, um objeto para a psicologia comprometida com o social. Essa é uma publicação de uma coleção que o Conselho Federal de Psicologia fez sobre a história da psicologia, e a Lúcia, essa é a tese de doutorado dela, que virou um livro, que é ótimo de ler e que tem essa, com muita sensibilidade, também vai falar dessa, né, dessa construção aí da psicologia comprometida com o social e a dimensão subjetiva, né, como que ela vai aparecendo nesse processo. E, por fim, indicar também da psicóloga, professora, pesquisadora mineira, professora Regina Helena de Freitas Campos, que é o livro História da Psicologia, Pesquisa, Formação e Ensino. Também uma referência que eu indico, professora Regina Helena, da PUC Minas, não sei se continua nativa, mas fez história lá, mas é, acima de tudo, uma pesquisadora e importante, né, da história da psicologia no Brasil. Então, são essas 4 indicações para quem quiser, né, aprofundar e ver, olhar com mais rigor para esse percurso que a gente vai falar aqui. Eu vou começar lembrando, né, que na sexta-feira próxima, agora, que a gente está aqui comemorando neste evento, né, que vocês já tiveram outras conversas, né, que a psicologia está fazendo 59 anos de profissão regulamentada no Brasil, né? Foi no dia 27 de agosto de 1962 que o então presidente da República, João Goulart, promulgou a Lei 4.119, que criou a profissão de psicólogo no Brasil, né? Então, a nossa profissão, o ano que vem,
vira sessentona, né? Faz seus 60 anos, é uma jovem, né? É uma jovem. Eu tenho que falar isso porque já passei dos 60 e me considero jovem. Mas como história, como profissão, ela é quase que um bebê, né? Muito criança. Mas tem nesse percurso tem feito escolhas. Muito importante ressaltar isso. A psicologia, desde que nasceu lá como profissão no dia 27 de agosto de 62, ela tem feito escolhas. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui. Bom, então, nesse momento histórico, lá de 62, vamos lembrar que a gente vivia um momento democrático, né? Com eleições, o João Goulart era o vice-presidente da República eleito junto com Jânio Quadros, que renunciou, e o Brasil vivia um momento histórico, político, social bastante agitado naquela época, e havia toda uma expectativa de que, naquele momento, né, a gente vinha com a industrialização crescente no Brasil, que Juscelino, né, no início, né, no final da década anterior, começou, né, tudo vinha crescendo muito, a urbanização. Então, tinha uma expectativa de fazer com que esse desenvolvimento, esse crescimento do país tivesse algum compromisso com a sociedade como um todo, né? Então, esse era um projeto que começava a se desenhar com a posse, quando o Jango, né, assume a presidência, né, chamando para discutir um projeto para o país que pudesse crescer, desenvolver, né, de uma forma menos injusta, menos desigual. Isso, na época, né, a gente vai saber, tem até hoje, né, recentemente, tem aí alguns grupos tentando ressuscitar, né, essa ideia, mas na época havia um temor e uma disputa internacional entre os estados soviéticos, né, o comunismo e o capitalismo. E aí toda essa proposta de um desenvolvimento mais social, né, foi visto pelas elites, por setores da sociedade brasileira, como um perigo do comunismo, né, chegar no Brasil. E a gente tem, então, 2 anos depois que a nossa profissão foi regulamentada, a gente tem a ditadura militar implantando no Brasil, 1964, né? Com restrição de liberdade, acabaram-se as eleições para presidente, governador, prefeito, né? Todo o exercício da democracia interrompido a partir de 1964. Eu quero dizer, antes de seguir um pouco, né, dizer que quando nasce a psicologia nesse cenário que se configurava para o Brasil, a nossa profissão, ela não nasceu com algum DNA já estabelecido para o social. Naquele momento, o grupo que conseguiu implantar lá, e conseguiu dentro do Congresso, né, aprovar a lei e depois o presidente sancionar, era um grupo muito restrito. Já havia algum tipo de prática, né, acontecendo no Brasil, como uma especialidade médica e de algumas outras áreas, mas principalmente médica, que exerciam as psicoterapias e faziam algumas atividades, né, digamos assim, com o conhecimento, com a ciência psicológica, e esse grupo, um grupo formado a partir da Europa, dos Estados Unidos, né, da psicologia desses continentes, aí dessas regiões, vai trazer, então, fundar a psicologia com essa característica no Brasil. Podemos até arriscar dizer, como
em alguns desses autores que eu citei e algumas outras pesquisas também que tem sobre essa época, que a profissão foi criada para a elite brasileira. A elite queria fazer psicoterapia, alguns da elite que já exerciam queriam ter isso mais regulamentado, então, e a indústria, né, que crescia grandemente no Brasil, precisava também de bons recrutadores, né, de pessoal. Então, a psicologia, nesse momento, ela vai nascer com com essa intencionalidade, né, política, social, né, vamos dizer assim. Bom, não deu nem tempo direito da profissão se apresentar para a sociedade. E aí eu falo, né, nesse momento de 62 até 64, um momento, ela se apresentar para um círculo pequeno da sociedade, obviamente, não tinha nenhuma intenção de ser, né, uma psicologia que olhasse para o país como um todo. Não tinha lá, como eu falei, a sua intencionalidade. E vem a ditadura militar, que ela restringiu absurdamente a capacidade de diálogo, né, de conhecimento sobre a realidade. Era tudo que não era bom de ser mostrado, a realidade da população brasileira, do povo brasileiro, tinha que ficar Que escondida, né? foi? Tem alguém com o microfone ligado aí. To, toda essa realidade uma realidade de um país pobre, né? Um país com muita gente na linha da pobreza, com muitos problemas sociais, ela tinha que ficar escondido. Quando isso era dito por, né, por um grupo, por alguma pessoa, recebia logo o título de subversivo, com todas as consequências que isso tinha, de prisões, perseguições. Então, gente, a psicologia que já nasce numa situação bastante restrita do ponto de vista da intencionalidade do seu fazer, né? Do seu compromisso, né? Com um grupo muito pequeno, ela vai passar os 25 anos da ditadura militar. Eu gosto de construir a metáfora de uma plantinha, né, que foi plantada num jardim de um palácio, a psicologia como uma plantinha, e ela ficou pequenininha ali, ela não desenvolveu, né, ficou ali, se manteve viva, mas não virou uma árvore frondosa, né? Ficou ali aquela plantinha, ali até tendo algum papel ali naquele lugar onde ela estava, pequeno, né? Mas um lugar muito, do ponto de vista social da sociedade brasileira, um lugar muito insignificante, né? E assim ela permaneceu durante praticamente todo esse período. Não, as políticas públicas, né, a gente sabe, não foram prioridades durante a ditadura. Então, política de saúde, de assistência, todas as políticas que envolvem a seguridade social, né, educação, assistência social, saúde, tudo isso não era prioridade. Então, o serviço de saúde sucateados, não existia universalidade no serviço de saúde, né? As pessoas tinham que ter carteira assinada para ter acesso. Então, tem toda uma outra história paralela para conversas várias, né, sobre esse período de como que eram as políticas públicas. E a psicologia, então, ficou ali, naquele seu lugar, e devo dizer aí agora, me incluir na conversa, na história, porque eu vou formar, vou fazer a minha graduação na Newton Paiva, exatamente, eu entro em 1976.
nós estávamos em plena ditadura militar, tinha tido o AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi para fechar completamente a possibilidade de qualquer manifestação né, que não fosse favorável ao que o governo militar defendia, e a psicologia tinha que... eu me lembro muito bem dos meus professores, alguns tendo que fazer uma mirabolância muito grande para trazer algum pensador mais crítico para a sala de aula para a gente pensar a psicologia, assim, com muito cuidado, com muito medo, porque naquela época, vocês têm noção do que é isso, as pessoas podiam sair da sala de aula, um professor, por exemplo, e já ir direto para a prisão, porque existiam agentes da ditadura militar circulando por todos os lados, e não se sabia exatamente, né, especialmente em ambientes coletivos, né, onde poderia haver a divulgação de ideias que não fossem ideias que poderiam, né, circular livremente. Então, a gente teve aí, eu fui formado numa realidade onde a gente teve que fazer a gente teve pequenos flashes, né, de algum pensador mais crítico para fazer a gente sair pensando alguma coisa sobre... E, ao mesmo tempo, a gente, como cidadão, vivendo as restrições democráticas, e por pouco que a gente conseguiu entender o que era psicologia, a gente, eu e muitos colegas, né, quero dizer que muita gente nesse período, a gente achou que sem democracia não tinha como a psicologia se estabelecer, né? Porque a gente ia terminar o nosso curso como a gente terminou, e a gente ia ter que, ou a gente ia ter que se submeter com muita dificuldade, porque não era fácil conseguir. Você conseguia aí com muita sorte, né, entrar para uma grande empresa, especialmente indústrias, né, na época, para vocês terem uma ideia, né, a disciplina, até que o professor Saulo aí é mestre, né, a psicologia organizacional e do trabalho era uma disciplina chamada psicologia da indústria. A gente não existia organizacional e do trabalho, era psicologia da indústria. A gente aprendia a aplicar teste, a fazer seleção, a organizar treinamento, só isso. Não tinha saúde do trabalhador, não existia nada, porque isso tudo era a parte crítica da psicologia, né, que não existia. Bom, ou então a gente ia abrir um consultório e fazer a psicologia clínica do consultório, porque não tinha serviço de saúde público, não existia, né, um movimento da sociedade, nenhum movimento, e a própria psicologia que a gente aprendia, né, a gente não tinha a menor ideia do que fazer, né, dentro desse contexto que a gente vivia e com o que a gente tinha conseguido ter acesso da psicologia na graduação. Então, o período foi um período muito duro para a sociedade brasileira como um todo, para a cultura, para a ciência em especial, duríssimo, né, dificílimo. Os melhores pesquisadores, os melhores pensadores foram todos exilados, foi todo mundo embora, perseguido, preso. Então, foi uma situação muito difícil do ponto de vista da cultura, da ciência, e isso, né, assim, refletiu diretamente na formação de todos os profissionais, não só da psicologia, mas de todos os profissionais, e a gente foi, então, entendendo que o país precisava mudar para a gente poder, até como profissão, como profissional, a gente poder encontrar um outro caminho possível, né? Bom, como a história é dinâmica, né, e as pessoas no Brasil também esgotou esse projeto político, né? Durou muito tempo, né? 25 anos é muito tempo, mas ele foi esgotando, né? Se esgotando, e ao mesmo tempo foi crescendo, né? Essa vontade de liberdade, de democracia, de conhecimento, né,
de poder entender direito que país é esse que nós moramos, quem são as pessoas do país que a gente não podia falar sobre elas. A gente via na rua, encontrava, né, as periferias, a gente via tudo isso, né? Eu tive também a sorte de poder participar de um projeto na Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte, né? Ainda na graduação, finalzinho da graduação, fui contratado como educador para crianças lá daquela comunidade, e assim, eu pude ver e sentir o que era a realidade de uma parcela da população brasileira que era invisível, né? Que não, e que a psicologia, eu até digo que a prática, né, que a gente tinha com essas crianças nesse período, a gente fazia um voo cego, sem nenhuma teoria que nos orientasse, né? Eu pego essa metáfora também de um pensador aí também da psicologia, que é o Luiz Alberto Hans, que ele fala que a psicoterapia é um voo cego guiado por uma teoria. E aí eu faço esse paralelo dizendo que naquela época, né, a gente tinha um voo cego e nenhuma teoria para nos orientar por trás. Então, era um aprendizado fazendo, vendo, trocando, conversando. Nós éramos ali um grupo de 6 a 8 estudantes de escolas diferentes, e aí era assim que a gente construía o nosso dia a dia lá com a nossa intervenção. Isso é só para dar um exemplo, né, que eu vivi, de como que a gente não encontrava, né, na academia, na formação, referências que nos ajudassem a enfrentar um certo tipo de realidade para a qual a própria psicologia nem conhecia, né? Nunca tinha passado perto. E eu acredito até que na época a maioria dos meus professores também não conhecia essa realidade. Então, a gente teve que ir aprendendo. E esse movimento que, nessa minúscula participação que eu, na minha vida pessoal, na minha história de formação eu vivi, como outras também, a psicologia brasileira, ela também batia a cabeça, né, por não encontrar ressonância, né, em grande parte. Aí, gente, vem o fim, né, do regime militar, a gente tem aí a redemocratização do país, e a gente tem a Constituição de 1988, né, que vai trazer para a cena política e social a ideia dos direitos, que nós, brasileiros, somos cidadãos de direito, né? Aí o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma vida digna, né? Então, a Constituição Cidadã, né, também conhecida assim, Constituição de 88, ela vai criar novas bases para o desenvolvimento da sociedade a partir de um referencial que até então, né, a gente não tinha, ou pelo menos há 25 anos estava suspenso, né, em suspensão no Brasil, e a Constituição de 88 vem com todas as suas contradições e tal, mas ela vem para colocar né, um capítulo sobre saúde, um capítulo sobre educação, um capítulo sobre o direito os direitos sociais, né? Então, ela muda completamente o estatuto jurídico, né, dos direitos no Brasil. E aí a gente tem um momento muito peculiar e que aí é que eu quero dizer para vocês, quando eu falei que a psicologia teve que fazer escolhas, esse foi um momento histórico em que a nossa profissão, nos anos 90, né, porque a Constituição final dos anos 80, lá em 88, nos anos 90,
a psicologia faz uma virada para sobreviver. Porque eu, como um psicólogo já, né, formado nessa época, eu também sentia, assim como tantos milhares de colegas, depois a gente vai se encontrar em alguns espaços coletivos para discutir a psicologia brasileira, também tinham a mesma sensação, que a psicologia estava acabando. Ela estava morrendo, aquela plantinha que nasceu lá no Jardim do Palácio, pequenininha, que tinha uma funçãozinha ali,